Durante décadas, a humanidade olhou para as estrelas com uma mistura de curiosidade, esperança e expectativa. O universo é inimaginavelmente vasto. Os astrônomos estimam que existam centenas de bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia e potencialmente trilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos observável. Ao redor de muitas dessas estrelas orbitam planetas, e entre esses planetas, alguns provavelmente possuem condições adequadas para a vida. Diante desses números impressionantes, surge uma pergunta simples: se civilizações extraterrestres inteligentes existem, onde está todo mundo? Esse enigma é conhecido como o paradoxo de Fermi, nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, que formulou uma versão dessa pergunta durante uma conversa em 1950. O paradoxo destaca uma contradição. O raciocínio estatístico sugere que a vida inteligente deveria ser relativamente comum, mas a humanidade não encontrou nenhuma evidência definitiva da existência de civilizações alienígenas. Ao longo dos anos, cientistas, filósofos, astrônomos e futuristas propuseram inúmeras explicações. Algumas são otimistas, outras são inquietantes. Algumas sugerem que os alienígenas são abundantes, mas difíceis de detectar. Outras indicam que civilizações inteligentes podem ser extraordinariamente raras. Embora ninguém saiba a resposta com certeza, várias hipóteses importantes tentam explicar o aparente silêncio do cosmos. Aqui estão 9 razões convincentes pelas quais talvez ainda não tenhamos encontrado alienígenas. Number 1. O universo é simplesmente grande demais. A explicação mais direta também é a menos dramática. O espaço é inimaginavelmente vasto. A Via Láctea possui aproximadamente 100 mil anos-luz de extensão. Mesmo viajando à velocidade da luz, atravessar a galáxia levaria 100 mil anos. As espaçonaves humanas atuais se movem a apenas uma pequena fração dessa velocidade. Embora civilizações inteligentes possam existir em outros lugares, as distâncias que nos separam podem ser tão enormes que o contato se torna praticamente impossível. Imagine 2 ilhas flutuando em um oceano maior do que qualquer coisa que possamos compreender. Ambas podem ser habitadas, mas se nenhuma delas possuir a tecnologia para atravessar as vastas águas entre elas, cada uma presumirá estar sozinha. Os sinais de rádio enfrentam desafios semelhantes. Eles enfraquecem com a distância e podem se tornar indistinguíveis do ruído de fundo cósmico. Mesmo que civilizações alienígenas estejam transmitindo mensagens, essas transmissões talvez nunca cheguem à Terra de forma reconhecível. A escala do universo, por si só, pode explicar por que ainda não encontramos ninguém. Number 2. Estamos observando no período errado. A civilização humana é incrivelmente jovem em escala cósmica. Os seres humanos modernos existem há cerca de 300 mil anos. A tecnologia de rádio existe há pouco mais de um século. Em contraste, a própria Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Se civilizações inteligentes surgem e desaparecem ao longo de milhões de anos, as chances de 2 civilizações existirem simultaneamente podem ser surpreendentemente baixas. Uma sociedade alienígena pode ter prosperado há 1 bilhão de anos e desaparecido muito antes de a Terra desenvolver vida multicelular. Outra civilização pode surgir daqui a 1 milhão de anos, depois que a humanidade já tiver desaparecido. Nesse cenário, o universo não está vazio, ele apenas está fora de sincronia. As civilizações podem estar separadas não apenas pela distância, mas também pelo tempo. Essa possibilidade sugere que a humanidade pode estar vivendo um breve e solitário momento na história cósmica. A vida inteligente é extremamente rara. A própria vida talvez não seja incomum. Já a vida complexa pode ser uma história completamente diferente. Os cientistas ainda não entendem completamente como a vida surgiu pela primeira vez na Terra. A transição da química simples para organismos capazes de se autorreplicar continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Mesmo que a vida microbiana surja facilmente em planetas adequados, o salto para organismos multicelulares complexos, inteligência avançada e civilização tecnológica pode exigir uma sequência de eventos extraordinariamente improváveis. A Terra experimentou diversas circunstâncias favoráveis: uma estrela estável, um campo magnético protetor, água líquida, tectônica de placas, uma grande lua que estabiliza a rotação do planeta, estabilidade climática de longo prazo. Se apenas uma pequena fração dos planetas habitáveis experimentar todas essas condições simultaneamente, civilizações inteligentes podem ser extremamente raras.
A humanidade pode estar entre as primeiras espécies tecnologicamente avançadas a surgir em nossa galáxia. 4. As civilizações se autodestruem. Uma das explicações mais sômbrias envolve o que alguns pesquisadores chamam de grande filtro. A ideia sugere que, em algum ponto do caminho entre a vida simples e uma civilização avançada, existe uma barreira que muito poucas espécies conseguem superar. Essa barreira pode surgir após o início do desenvolvimento tecnológico. À medida que as civilizações se tornam mais avançadas, elas adquirem ferramentas cada vez mais poderosas. Armas nucleares, patógenos projetados em laboratório, inteligência artificial, colapso ambiental e outras ameaças existenciais podem potencialmente levar à autodestruição. A própria humanidade já possui tecnologias capazes de causar uma catástrofe global. Se a maioria das espécies inteligentes acabar eliminando a si mesma antes de alcançar a expansão interestelar, a galáxia pode estar repleta das ruínas de civilizações que nunca sobreviveram tempo suficiente para fazer contato. Essa hipótese é inquietante, porque implica que o silêncio que observamos pode refletir um destino comum aguardando sociedades tecnológicas. Número 5. Os alienígenas estão se comunicando de formas que não conseguimos detectar. A busca da humanidade por inteligência extraterrestre tem se concentrado principalmente em tecnologias que compreendemos. Procuramos sinais de rádio, transmissões a laser e outras formas de comunicação eletromagnética. Mas e se civilizações avançadas utilizarem métodos completamente diferentes? Uma espécie alienígena, milhões de anos à frente da humanidade, pode ter abandonado a tecnologia de rádio há muito tempo. Seus sistemas de comunicação poderiam depender de fenômenos quânticos, ondas gravitacionais, partículas exóticas ou princípios da física que ainda não descobrimos. Tentar detectar esses sinais com nossos equipamentos atuais seria como esperar que um smartphone recebesse mensagens de uma civilização que se comunica por meios além da nossa compreensão científica. Talvez estejamos ouvindo atentamente, mas no canal errado. O problema pode não ser a ausência de mensagens. O problema pode ser nossa incapacidade de reconhecê-las. 6. Mal começamos a procurar. A busca por inteligência extraterrestre costuma ser retratada como extensa, mas na realidade ela mal começou. Os astrônomos examinaram apenas uma fração minúscula das estrelas da nossa galáxia. Mesmo entre os exoplanetas conhecidos, apenas uma pequena porcentagem foi estudada em detalhes. Para entender a escala do desafio, considere uma analogia frequentemente usada por pesquisadores. A busca por sinais alienígenas até agora foi comparada a retirar um copo de água do oceano e concluir que baleias não existem, porque nenhuma apareceu na amostra. A Via Láctea contém centenas de bilhões de estrelas. A humanidade examinou sistematicamente apenas uma parcela microscópica do espaço de busca possível. Futuros observatórios, radiotelescópios de nova geração e telescópios espaciais avançados podem ampliar dramaticamente nossa capacidade de detectar sinais de vida. O aparente silêncio pode simplesmente refletir observação insuficiente. 7. Civilizações avançadas escolhem permanecer em silêncio. Alguns cientistas propuseram que civilizações avançadas evitam deliberadamente revelar sua existência. Esse conceito às vezes é chamado de hipótese do zoológico. Segundo essa ideia, sociedades extraterrestres podem saber que a Terra existe, mas escolhem deliberadamente não interferir. Os seres humanos já aplicam princípios semelhantes ao estudar a vida selvagem. Pesquisadores frequentemente observam populações animais à distância para evitar influenciar seu comportamento natural. Uma civilização avançada poderia tratar mundos em desenvolvimento da mesma forma. Do ponto de vista deles, a humanidade poderia ser vista como uma espécie jovem passando por evolução cultural e tecnológica. Um contato direto poderia interromper esse processo. Se inúmeras civilizações seguirem uma política de não interferência, a galáxia pode estar povoada e, ainda assim, parecer vazia sob nossa perspectiva. Embora altamente especulativa, a hipótese do zoológico continua sendo uma das soluções mais fascinantes propostas para o paradoxo de Fermi. 8. Estamos procurando sinais errados. Nossas suposições sobre a vida extraterrestre podem estar limitando nossa busca. Muitas estratégias de detecção se concentram em encontrar civilizações semelhantes à nossa. Procuramos transmissões de rádio, poluição industrial, iluminação artificial e megaprojetos de engenharia, porque essas são tecnologias que os humanos entendem.
Mas sociedades alienígenas podem se desenvolver por caminhos completamente diferentes. Sua biologia, psicologia, cultura e evolução tecnológica podem ser radicalmente distintas das nossas. Algumas civilizações podem priorizar a sustentabilidade e produzir emissões mínimas detectáveis. Outras podem existir principalmente em ambientes virtuais, exigindo muito menos recursos físicos do que a humanidade consome atualmente. Outras ainda podem habitar ambientes que antes considerávamos hostis à vida. Se nossas expectativas forem estreitas demais, poderemos ignorar evidências que já estão presentes. O desafio não é apenas encontrar alienígenas, é reconhecer a alienidade em formas que jamais antecipamos. Marnov, o grande silêncio é real. A última possibilidade é talvez a mais profunda. Talvez realmente não exista mais ninguém. Apesar do enorme número de estrelas e planetas, a vida inteligente pode ser extraordinariamente incomum. A humanidade pode ocupar uma posição única no universo observável. Essa conclusão costuma parecer desconfortável porque entra em conflito com nossa intuição sobre grandes números. Ainda assim, a investigação científica exige seguir as evidências onde quer que elas conduzam. Atualmente, a Terra continua sendo o único mundo conhecido a abrigar vida. Nenhuma bioassinatura confirmada foi detectada em outros planetas. Nenhum sinal alienígena verificado foi recebido. Nenhum artefato extraterrestre foi encontrado. Embora futuras descobertas possam mudar drasticamente esse cenário, as evidências atuais permitem a possibilidade de que a vida inteligente seja excepcionalmente rara. Se for esse o caso, a responsabilidade que recai sobre a humanidade torna-se imensa. Não seríamos apenas habitantes do cosmos. Poderíamos estar entre seus poucos observadores conscientes. Um mistério que continua crescendo. A busca por inteligência extraterrestre continua sendo um dos empreendimentos científicos mais ambiciosos da humanidade. Todos os anos, os astrônomos descobrem novos exoplanetas. Telescópios espaciais revelam informações cada vez mais detalhadas sobre mundos distantes. Pesquisadores continuam examinando os céus em busca de sinais, assinaturas atmosféricas e indicadores tecnológicos que possam apontar para a existência de vida além da Terra. Ao mesmo tempo, o paradoxo de Fermi torna-se cada vez mais intrigante. Quanto mais aprendemos sobre a abundância de planetas, mais enigmático o silêncio se torna. Talvez a resposta esteja nas enormes distâncias. Talvez as civilizações raramente coexistam no mesmo período. Talvez a vida inteligente seja excepcionalmente incomum. Ou talvez seres avançados estejam se comunicando de formas que ainda não aprendemos a compreender. A verdade pode envolver várias explicações atuando simultaneamente. Por enquanto, a humanidade permanece em uma posição singular. Somos uma espécie em um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum, observando um universo imenso e fazendo uma das perguntas mais antigas já concebidas. Estamos sozinhos? Até que surjam evidências definitivas, o próprio silêncio continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Em algum lugar entre incontáveis estrelas, a resposta talvez já exista, esperando para ser descoberta.